A seguir, Jornal das 6. Boa noite, começa agora o Jornal das 6. Começamos o jornal de hoje falando sobre política, é claro. O processo contra a presidente Dilma chegou ao Senado. A nova fase do impeachment começa oficialmente. 34 volumes, mais de 12 mil páginas. Os autos do processo de impeachment foram entregues hoje à mesa do Senado por funcionários do Congresso. Em seguida, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, fez a entrega formal ao presidente do Senado, Renan Calheiros. A demora ela é muito prejudicial para o país, porque você está com um governo que ficou meio governo a partir de ontem. Ou ele vira de novo governo, ou ele deixará de ser governo. Nós não poderemos agilizar o processo de tal forma que pareça atropelo ou delongar de tal forma que pareça procrastinação. Agora será formada uma comissão para analisar o processo. Na comissão, duas funções são estratégicas, a de presidente e a de relator do caso, que normalmente são indicadas pelos maiores partidos. No caso do Senado, o PMDB e o PSDB de oposição e o PT da presidenta Dilma. As legendas já começaram uma disputa para emplacar esses nomes. O PSDB quer indicar para presidente o senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais. E como relatora, querem a senadora Ana Amélia, do PP, do Rio Grande do Sul. São dois senadores respeitados, preparados e capazes de realmente presidir e relatar a comissão especial. Nós temos que ter um relator isento. Tem muitos senadores aqui com essa característica de isenção. Então, a senadora Ana Amélia, nós não vamos aceitar como relatora. À tarde, o presidente do Senado foi ao Palácio do Planalto a pedido da presidenta Dilma. Depois foi ao Supremo Tribunal Federal conversar com o presidente, Ricardo Lewandowski. Vamos traçar um roteiro de comum acordo que se baseará fundamentalmente no processo de impeachment de 1992 e assim evitarmos o mais possível os incidentes processuais e procedimentais. Vamos entender agora como será o andamento do processo contra a presidente no Senado. Amanhã, o processo vai ser lido no plenário do Senado. Na mesma sessão, será eleita a comissão especial que vai analisar o processo. E as regras permanecerão as mesmas da Câmara. A votação para escolher os 21 membros da comissão será aberta e as candidaturas avulsas proibidas. O presidente e o relator da comissão serão escolhidos em até 48 horas. O trabalho na comissão deverá durar 10 dias, prazo para apresentação do parecer do relator e para votação dos senadores. A decisão será por votação nominal e por maioria simples. Se for rejeitado, o documento terá que ser arquivado. Mas a lei não especifica se cabe recurso ao plenário, por exemplo, ou se a própria comissão pode arquivar o caso. Se a abertura do processo contra a presidenta for aprovada na comissão, irá para análise do plenário do Senado. O quórum exigido é apenas a maioria simples. Se for rejeitado, o processo será arquivado. Se for aceito, a presidenta Dilma será afastada por 180 dias até a decisão final do Senado. Nesse caso, o vice-presidente Michel Temer deverá assumir o cargo. Enquanto isso, a Comissão Especial do Senado voltará a funcionar e terá que emitir um parecer final com a condenação ou a absolvição da presidenta. No caso de condenação, a decisão final será do plenário do Senado, que irá funcionar como um tribunal e será presidido pelo presidente do Supremo. A decisão terá que ser por 2/3 dos votos ou 54 dos 81 senadores. Se for absolvida, a presidenta reassumirá o mandato imediatamente. Se condenada, perderá o cargo e ficará 8 anos proibida de exercer função pública. E falando em política, hoje pela manhã, aqui em Juí, foi protocolado anteprojeto de lei que visa a redução dos subsídios dos vereadores.
Na manhã desta terça-feira, a comissão organizadora apresentou um anteprojeto de lei municipal que visa a redução dos subsídios dos vereadores com amparo em 3.925 assinaturas de eleitores e juízes que se mostram favoráveis a tal projeto. De forma bem positiva, né, essa participação popular, né, eu acho que a comunidade como um todo está exigindo mudanças, né, em todos os setores e principalmente na política. A gente ficou muito satisfeito com a participação de mais de 3 mil eleitores e juízes que se dispuseram a assinar esse abaixo-assinado. A gente acredita que agora, né, há um outro trâmite que deve ser obedecido, que é o legal, né, onde a mesa da Câmara Diretora de Juí, ela deve propor essa redução dos subsídios dos vereadores, ou até mesmo por iniciativa de um vereador, né. E a gente acredita que, né, como há uma participação, né, popular muito forte nesse sentido de redução dos subsídios, eu acredito que a Câmara vai se sensibilizar, né, de forma que ocorra essa redução, ou pelo menos ocorra uma readequação dos subsídios dos vereadores a uma realidade econômica que nós estamos vivendo atualmente. Segundo a comissão organizadora, a justificativa do anteprojeto é a grave crise econômica que corrói o poder aquisitivo da população e provoca cortes orçamentários que prejudicam a prestação de serviços básicos como saúde e educação. Jefferson salienta o apoio da comunidade. Isso é o essencial, né? Não adianta nós colhermos assinaturas e a população não fiscalizar, né, e não exigir que ocorra essa redução. Quando ocorrer essa votação, e provavelmente vai ocorrer essa votação, e através do vereador Jagmin, ele vai nos informar, né, e nós vamos convocar a população para que ela se faça presente nesse dia, né, e nós estaremos aqui também, né, para que ocorra essa redução. Pelo menos ocorra uma pressão, né, no sentido de que ocorra essa redução. Ou uma readequação, como a gente mencionou anteriormente, né. Mas é uma situação assim, bem peculiar, porque a gente sempre explica, não cabe a nós mais, né. Cabe a um vereador ou a mesa diretora do município que tem que propor essa redução. Nós não temos legitimidade para fazer essa redução, tá? Deixar bem claro essa questão jurídica. O único vereador que estava na Câmara de Vereadores no momento era Jagmin. É democracia, né? Toda a população tem o direito, né? Eles que colocam nós aqui, eles também podem ter a ideia deles sobre esse assunto que vem polarizando aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, né? No Paraná também, né? Eu conversei com pessoas do Toledo, no Paraná, né? Me deram lá como é que eles conduziram, já votaram, inclusive, para a próxima legislatura, o salário dos vereadores lá. Nós aqui, outras câmaras aqui da região também já votaram o salário da próxima legislatura. Nós ainda não votamos, nós temos 5 meses da eleição, tem que ser votado 30 dias antes da eleição, então nós temos 4 meses aí pela frente para decidir isso aqui. Eu, na semana passada, fiz uma provocação, né? Conversei com o presidente, fiz a provocação para nós darmos início a esse debate aí. E nesse tempo, a gente já sabia e via lá na Praça da República um grupo de ijuenses com a intenção de reduzir o salário dos vereadores. Como a democracia tem todo o direito, né? Quem tem a competência é a Câmara de Vereadores para ajustar esses problemas. Eles vieram com uma proposta aqui, eu não li ainda a proposta, e nós vamos, semana que vem, aí, essa semana aí tem feriado, a agenda aqui na Câmara está cheia, a gente vai conversar com certeza na segunda-feira, né, com o restante da mesa diretora, né, que eu faço parte, eu não sou presidente, né, mas aí nós vamos abrir a discussão aí e vamos ver qual é a solução que nós teremos pela frente. Comemoramos todos os anos, no dia 19 de abril, o Dia do Índio. Esta data comemorativa foi criada em 1943 pelo presidente Getúlio Vargas, através do Decreto-Lei número 5.540. Mas atualmente, o que os índios têm a comemorar?
Para entendermos a data, devemos voltar para 1940. Neste ano foi realizado no México o primeiro Congresso Indigenista Interamericano, além de contar com a participação de diversas autoridades governamentais dos países da América. Vários líderes indígenas deste continente foram convidados para participarem das reuniões e decisões. Porém, os índios não compareceram nos primeiros dias do evento, pois estavam preocupados e temerosos. Este comportamento era compreensível, pois os índios há séculos estavam sendo perseguidos, agredidos e dizimados pelos homens brancos. No entanto, após algumas reuniões e reflexões, diversos líderes indígenas resolveram participar, após entenderem a importância daquele momento histórico. Esta participação ocorreu no dia 19 de abril, que depois foi escolhido no continente americano como o Dia do Índio. Atualmente, membros de tribos buscam emprego e vão à faculdade para mostrar que também são cidadãos. É o caso de Laisa, formada em Biologia, especialista em Educação Indígena e mestranda em Políticas Públicas. Eu desde cedo trabalhei com movimentos sociais, né? Eu trabalhava com o movimento negro desde os 11 anos. Eu sempre participei de encontros, enfim, de igrejas, pelo fato de eu gostar bastante de falar, né? E a partir daí eu achei que seria mais interessante ainda, junto com todo esse meu trabalho de falar, de divulgar a questão indígena caigangue, em específico aqui do meu povo, que estudando eu teria mais visibilidade e mais espaço dentro, enfim, das entidades, dos órgãos, e foi aí que eu decidi continuar os estudos. Me casei muito cedo, como qualquer caigangue normal faz, e a partir daí continuei estudando com o apoio da minha família, do meu marido, né, e dos meus filhos, e aí continuei, fiz o ensino médio, sempre morando em aldeia. Fiz o ensino médio, posteriormente passei aqui na Unijuí, e estudava no período de férias e era professora na aldeia. Chegou um tempo que não deu mais para conciliar estudo e trabalho, indo e vindo, até pela distância lá do Guarita até aqui, eu decidi vir morar aqui para concluir os estudos. E foi aí que eu fiquei durante 8 anos aqui em Juí, estudando, eu e o meu marido, a gente formou e voltou para lá para trabalhar. Assim aí mesmo eu achava insuficiente isso para mim. Continuei sempre fazendo as minhas palestras nas escolas, nas universidades, enfim, nos eventos, e disse, não, eu vou continuar estudando, né? Aí fui a Porto Alegre, fiz na URGS pós-graduação, junto com um grupo de indígenas formados aqui na Unijuí, tempo escola, tempo comunidade, e de lá continuei fazendo o mesmo trabalho e tendo o apoio de mais pessoas, enfim, que trabalham, que são simpatizantes da luta indígena. Continuei e aí consegui a vaga do mestrado e ainda quero o doutorado. Muitos chamados brancos ainda não veem os índios como cidadãos. Laisa nos enviou exemplos de casos de racismo na internet, como este. Eles não são humanos igual a nós. Ou este, que diz, vamos fazer um filho em uma Índia para ganhar um pouco também. Para a caigangue, o preconceito está aumentando. Eu acho que o preconceito ele tem aumentado no decorrer dos últimos anos, né? Acho que só você vivendo ele, o racismo é uma coisa que machuca muito e marca muito a gente, né? Nós estamos vivendo o tempo que é moda ser racista e uma dos veículos que mais divulgam isso é as redes sociais, né? Eu tenho muita coisa guardada, muita fala, muita ofensa, muita reação negativa em relação à situação, enfim, dos indígenas, né? Qualquer coisa que atinja índio, automaticamente esse pessoal preconceituoso se manifesta em redes sociais, né? Um dos meus trabalhos é esse, é combater esse racismo virtual, que é muito fácil de se disseminar, assim, né? Então, eu acho que o estado do Rio Grande do Sul é o estado mais racista, mais preconceituoso do Brasil, porque aqui está um deputado que falou muito mal de índios negros e quilombolas e falou isso para todo mundo ouvir. Está filmado, está documentado e foi o cara mais votado do estado. Isso só me comprova que o Rio Grande do Sul é, sim, infelizmente, o estado mais racista do Brasil. O nosso trabalho é justamente combater isso, através da nossa fala, da conscientização, de buscar os espaços e mostrar para a sociedade que as coisas não são assim. Então, infelizmente, estamos vivendo moda. E eu tenho como provar isso porque eu tenho tudo guardado, né? As coisas que eu leio, as coisas que as pessoas escrevem.
Oportunizando a população ijuiense a conhecer melhor a história dos indígenas, o Museu Antropológico Diretor Pestana retrata em sua exposição Trabalho no contexto dos povos indígenas, a luta, o trabalho, a realidade deste povo. O diálogo justamente é para ajudar a gente, não vamos dizer acabar com o preconceito, que é sempre uma perspectiva muito longínqua, mas pelo menos minimizar situações de desrespeito com a outra cultura, né? Acho que o preconceito ele nasce muito pelo desconhecimento que a gente tem sobre a outra cultura. A gente faz o juízo de valor a partir da nossa cultura, olhando para o outro e querendo dizer que lá o que é certo, o que é errado, mas não procura conhecer o outro lado, a outra parte, para ver quais são os julgamentos que ela faz sobre o que é certo e o que é errado. Como ela também vê a nossa sociedade, quais são os valores que ela vê dentro da sociedade que é a outra, como também problemáticas para ela. Então, o que o Comim procura fazer nesse processo é justamente fazer o estímulo para que essas duas partes apresentem os seus pontos de vista e possam, a partir dali, estabelecer critérios, avaliações que contribuam para uma convivência mais dialogal, mais fraterna entre essas duas sociedades, evitando, assim, as situações de preconceito, de desrespeito, de discriminação. O que a gente tem visto ultimamente é essa situação de discriminação ser cada vez mais estimulada a partir de conceitos onde que se pondera a situação sempre a partir da visão de um lado, seja do homem sobre a mulher, da sociedade branca sobre a negra, sociedade não indígena sobre os indígenas. Então, estimular que se veja a situação a partir de vários focos, de vários pontos de vista possíveis, para que a gente possa, a partir disso, estabelecer situações de diálogo, de respeito. Com frases como esta no Facebook, mete bala nesses diabos que comem nosso dinheiro, com o preconceito crescendo a cada dia, o que comemorar no Dia do Índio? A luta, a revolta, a autoafirmação enquanto povo, que apesar de estar integrado na comunidade, na sociedade de fora, ainda tem a sua cultura, vive sua cultura lá dentro, sem precisar estar provando para ninguém que é índio através, por exemplo, de ter que andar pelado por aí, Eu acho que essa ideia romântica que as pessoas têm é uma coisa que nós caiganhos deveríamos lutar contra, Porque eles dizem que índio não tem no Rio Grande do Sul, tem só lá no norte, porque nós caiganhos não vivemos assim, Então, dia 19 de abril é comemorar a luta. Comemorar não. Eu acho que refletir sobre essa luta, sim, e buscar parceiros, como vocês, por exemplo, para divulgar nossa cultura aqui, apesar de que a gente não está pelado, mas a gente existe. Vimos na reportagem, a situação dos indígenas é muito difícil, devido à discriminação que sofrem diariamente. Todos merecemos respeito, mas infelizmente muitas pessoas ainda não pensam desta forma. Somos todos iguais, brancos, negros, indígenas, asiáticos, árabes. Não importa a nossa cor, nosso sexo ou nossa classe social. O Dia do Índio é mais um dia de luta pela igualdade. Então, feliz Dia do Índio a você que é indígena e a você que luta e respeita esse povo que tem uma belíssima história. A seguir, você confere a previsão do tempo, os destaques do esporte e ainda a repercussão do processo de impeachment da presidente aqui em Ijuí.